Estamos no Café com Palavra, mais um dia de devocional, que com certeza Deus vai falar aos nossos corações. Que bom que você está aqui. Vamos começar? Vamos. Bom, estamos naquela série, mas se você não assistiu o primeiro vídeo dessa série, você pode assistir aqui, que foi sobre a igreja de Éfeso, sobre o tema que eu vou me lembrar já. Volte, não, retornar é preciso. Retornar é preciso. Volte, né? Volte. Então, você pode assistir o primeiro vídeo dessa série. Hoje é o segundo e nós vamos falar sobre a igreja de Esmirna. Vamos falar sobre Esmirna. Apocalipse, capítulo 2. Eu vou abrir o texto aqui. Tá. Apocalipse 2. O tema de hoje é Deus vê o seu sofrimento. Alguém sofre aí? Não. Será que a gente sofre? Será que você está sofrendo? Um barulho aqui estranho. Se você está sofrendo, né, se você sofre em algum momento, talvez esse devocional é para nós. Né? Quem não sofre? Todos nós. E a palavra do Senhor então vai nos trazer hoje mais uma esperança, um alívio ao coração. Abriram aí Apocalipse capítulo 2, versículo 8, diz assim: Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a ver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão a algum de vós, para ser disposto à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Que maravilha, né? Mas realmente é uma palavra. A gente só precisa lembrar algumas coisas aqui. Porém, essas cartas sejam cartas direcionadas à igreja da Ásia, né? A palavra ela é viva, né? Então a gente precisa ler a palavra com o coração aberto para que o Senhor fale conosco, sabendo que, claro, existe uma parte aqui que foi, claro, a carta foi direcionada para aquela igreja daquela época. Daquele né? contexto. Daquele contexto, naquele momento. Qual era o momento? Importante falar sobre isso. O momento era um momento de perseguição. Mesmo aqui sendo já 95 depois de Cristo, mais ou menos, né? Onde a carta foi escrita pelo apóstolo João, ainda havia perseguição. Veja só, depois de tanto tempo, a igreja já era perseguida lá, né? Ela nunca deixou de ser perseguida. Depois que Jesus morreu, a igreja vinha sendo perseguida e era muita tribulação, e era uma perseguição mesmo que talvez a gente nem consiga entender aqui com a nossa cabeça ocidental, né? Ocidental do século XXI. No século XXI, onde muita coisa mudou, né? A cultura é outra. Hoje nós no Brasil não somos perseguidos, não há perseguição perseguição quer dizer, até tem algum tipo de perseguição, mas nós somos livres, um país laico, né? Que você pode professar a sua fé e cada um professa a sua fé, tudo bem. Mas naquela época, naquele momento, a perseguição era por quê? Porque eles estavam ensinando uma doutrina diferente daquela que, no caso aqui, o império dominante é o Império Romano. Né? Então, eles ensinavam coisas que iam contra uma nova doutrina, um negócio aí de evangelho, né? Que não se sabia o que era, apesar que agora, né, já 95 depois de Cristo, muita gente já sabia o que era esse evangelho. Se tratava de Jesus, o Nazareno, e que os apóstolos, os discípulos pregavam, e eles eram então perseguidos por quê? Porque quando eles pregavam, não era só uma questão de fé,
mas eles também iam contra e traziam dano até mesmo para a economia, porque as Sistema pessoas, político, na sistema verdade, político, né? porque as pessoas deixavam de cultuar nos templos de Diana, e havia muita arrecadação ali, a política estava extremamente ligada, né, à questão da fé pagã, né? Então, esse era o contexto. Agora, esse povo que estava falando de Jesus aí, eles eram totalmente perseguidos, os apóstolos, os discípulos. Então, Deus dá essa revelação a João, dizendo isso para Esmirna, que ele conhecia a tribulação deles. Então, é importante fazer esse pano de fundo. E diante desse pano de fundo, o que isso serve para nós? Então, a gente vai trazer um contexto espiritual da nossa vida, né? Porque nós não estamos nesse contexto cultural, não estamos nesse contexto político, embora ainda tenhamos essas questões, né? Mas não é aqui o nosso caso. Aqui é um devocional para ouvir o que o Senhor quer falar conosco. Não vamos entrar em debates políticos, teológicos, sociológicos, nada disso. Então, o que nós podemos aprender e entender da parte de Deus sobre as nossas vidas com essa igreja? Então, a primeira coisa que a gente vê é que não era fácil a vida dessa igreja. Não era vamos usar como vida então, né? Trazendo nosso contexto, não era uma vida fácil, tranquila, eles estavam sofrendo. Então, o que fica muito claro aqui, logo de cara, hoje a gente nem precisa falar tanto, né? Porque o texto já é auto-explicativo. Põe em outra página, peraí. Tem fitinha. Eu só tenho uma fitinha. Mas aqui você sabe, tá mais fácil. Mas eu acabei de abrir aqui, ó. Pronto. E antes de você entrar nesse detalhe, só trazendo o primeiro versículo aqui é importante também, né? Diz: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: quem? Estas coisas diz o primeiro e o último. Isso é muito legal. Que esteve morto e tornou a ver. Aquele que conhece, entre linhas aqui, qual que é a interpretação de texto? Aquele que conhece todas as coisas. Né? Em todo o tempo. Em todo o tempo. Porque em cada carta há uma apresentação diferente. E essa apresentação tem muito a ver com o contexto da carta. Então, vamos voltar lá na igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja escreve: essas palavras são daquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Então, e aí depois ele vai falar das obras da igreja, né? Vai falar dos feitos deles. Então, o Senhor se apresenta para cada igreja de uma forma diferente. E aqui, ele já se apresenta para essa igreja falando: olha, né, entre linhas, eu conheço o começo e o fim. Será que dá para ouvir o barulho aqui? Eu conheço, eu já sei como é que vai terminar, eu já sei como vai ser a história, eu já sei de tudo. Então, primeira coisa que já fica para nós aqui, então, o Senhor já sabe de tudo. O Senhor sabe o começo da tua vida, Ele sabe o percurso que você está percorrendo, caminhando, e Ele sabe o final disso. O Senhor, Ele sabe até as decisões que são contra a vontade dEle, o Senhor já sabe. Ele é quem escreve para você, quem escreve a tua vida todos os dias, é o primeiro e o último, aquele que morreu e tornou a viver. E a gente não pode deixar de... Desculpa, você... Já cortei. Já cortou. E a gente não pode esquecer disso, porque apesar de estar sendo escrito para a igreja de Esmirna, né, esse Deus, aquele que é o primeiro e o último, aquele que esteve morto e reviveu, ele está vivo. Então já diz a palavra, né? Ele reviveu. Então é o mesmo Deus a qual nós professamos a nossa fé, a qual a igreja de Esmirna professava, é a mesma fé. Então isso veja só como a palavra é muito real, né? Então essa palavra ela é viva, ela é para hoje, ela continua sendo para hoje. Então a gente deve tomar isso para nós também, porque somos servos do Senhor, mas que hoje sofremos outros tipos de situações. E aí faz todo sentido esse início de carta. Então, esse início de devocional de hoje faz todo sentido. Então, a primeira coisa, o Senhor já sabe de tudo. E a gente não sabe, a gente fica tentando saber, a gente fica tentando adivinhar como serão os nossos dias, o que vai ser amanhã, o que será depois, e agora, como é que vai ser. Essa ansiedade que toma conta de nós, por isso que o Senhor fala, né? Não andeis ansiosos, porque Ele já sabe. Gente, por mais planejamento de vida que a gente tenha, por mais organização,
por mais perspectiva, por mais que a ciência, que a economia, que a política faça qualquer outra coisa, pode tudo isso ser feito, mas tudo está nas mãos do Senhor. Mas aí o homem, a gente às vezes faz coisas que não estavam na vontade de Deus. Sim, fazemos coisas que não estavam na vontade de Deus, e às vezes o Senhor permite com que vivamos coisas que nem estavam na vontade dele, mas ele sabe. Esse é o ponto. Quando você entrega a sua vida ao Senhor, se você não fez isso ainda, você deve fazer, você pode fazer a qualquer momento. Porque quando eu entrego a minha vida num lugar de descanso. Eu entrego a minha vida nas mãos daquele que estava no início e estava no fim. Daquele que sabe tudo o que vai acontecer comigo. E outra, Jesus, ele sabe o que vai acontecer na tua vida, sabe o que acontece na tua vida, você entregando a tua vida nas mãos dele ou não. E quando você entrega a sua vida nas mãos dele, o que é maravilhoso é que você perde o controle. Então você não precisa mais ter controle, né? Agora o controle absoluto está nas mãos daquele que é o primeiro e o último. Tem coisa melhor do que você perder esse controle e saber, poxa, eu não preciso me preocupar, né? Claro, a gente tem as preocupações da vida, que são normais, nós vivemos aqui. Mas estou dizendo de uma ansiedade, de uma preocupação assim exacerbada, de uma coisa fora do comum, né? Porque existem as preocupações que são normais da vida. Mas saber que o primeiro e o último está no comando da minha vida, então por isso ele começa a carta trazendo esse alento primeiro, dizendo, eu estou lembrando quem eu sou para vocês. Quem sou eu? O primeiro e o fim e o último. Então vocês podem ficar tranquilos, vocês devem ficar em paz. E a gente às vezes, talvez aqui que esteja assistindo, mas eu já entreguei minha vida nas mãos do Senhor, mas nós precisamos fazer isso todos os dias, em cada situação, porque às vezes nós entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor quando nós o aceitamos como Salvador, né? Eu entrego a minha vida a Jesus e aí eu tenho uma mudança de vida, o Senhor vai trabalhando na minha, né? Em todas as áreas, só que tem coisas que a gente não consegue entregar. Então a gente não consegue às vezes entregar o nosso descanso, a gente não consegue entregar as nossas finanças, nós não conseguimos muitas vezes entregar os nossos relacionamentos. Então quando nós falamos aqui que nós precisamos entregar nas mãos do Senhor, aquele que é o primeiro e o último, o início e o fim, é uma entrega diária. Sabe o que acontece? Muitas vezes a gente entrega assim, toma Deus, não, agora peraí, deixa eu resolver isso aqui. Não, eu entreguei minha vida ao Senhor, mas peraí, deixa eu só resolver um negócio aqui. Não, eu entreguei minha vida ao Senhor, mas deixa só, e a gente fica toda hora, pega de volta. Controle. A gente quer estar sempre dirigindo, né? A gente quer sempre estar ali no controle da situação, né? Então a gente se esquece desse descanso. E não é uma tarefa simples, é uma tarefa desafiadora. Principalmente nos dias de hoje, em que o ser humano ele é soberano em tudo. Então o empoderamento não é só feminino, é o empoderamento humano sobre todas as coisas. A gente estava debatendo ontem aqui sobre a fé. É muito louco isso, né, gente? Porque para muitos aí é muito mais fácil acreditar em coisas que se veem, por mais que sejam microscópicas, né? A gente vê o vírus, como ele está sofrendo essa mutação, é algo que tem devastado o mundo e é uma coisa invisível. Só que ainda assim é possível enxergar, né? Ainda é tangível porque a gente vê os danos e a gente consegue ver por aparelhos microscópicos. E ainda assim a nossa mente alcança, agora a nossa fé é algo extraordinário. Então por isso que entregar a nossa vida nas mãos do Senhor precisa de muita fé. Entregar por completo. Então hoje, essa manhã, já fica logo de cara, se você está tendo essa dificuldade de entregar o controle da sua vida nas mãos do Senhor, você precisa fazer isso hoje. Como eu faço? Ora, peça ao Senhor, Senhor, eu quero entregar, me ajuda a confiar. Né? A gente pode até pedir fé ao Senhor. Aquele que tem falta de fé, peça também a Deus. Né? Peça fé. Senhor, eu preciso confiar, eu preciso descansar em Ti. Sabe por quê? Porque a gente está no versículo 1. Só um, nossa. Porque que tanta coisa pra falar. Faz todo sentido. Porque quando eu entrego, eu vou passar por dois. Quando eu entrego a minha vida nas mãos daquele que já sabe do começo e do fim, aí eu consigo ouvir isso aqui. Olha o que ele fala. Conheço as suas aflições.
Eu conheço a tua tribulação na minha A gente está com versões diferentes. versão. NVI e revista É porque eu atualizada. sou jovem, né, gente? Eu sou mais arcaico, Ele é então. mais senhor, idoso, eu sou uma pessoa Quase 40. jovem. Então eu uso uma versão atualizada, jovem. E aí eu entendo, peraí. Isso não vai subir. Ah, tá. E aí eu entendo se, poxa, ele é o primeiro e o último, ele estava no início e está até o fim, aquele que morreu e viveu. Ele conhece as minhas aflições. Então nós precisamos lembrar, sim, você não está sozinho. O Senhor não está desavisado na tua situação. Sabe essa situação que você está sentindo aí agora, você está vivendo e parece que Deus não está vendo? É mentira do inferno isso. Deus não está desavisado na tua vida, porque Ele já sabe. Ele já sabe até no que vai dar. Deus nunca é pego de surpresa. Então é uma coisa que a gente tem que trazer sempre na memória isso, porque Deus não é assim, tipo, que nem a gente. Acontece uma coisa na nossa vida, rapaz, não sabia, puxa, olha, fui pego de surpresa nessa situação aqui na vida do Alexandre, nossa, olha, não. Ele é o primeiro e o último. Né? Então, Deus ele tem tudo preparado, tudo está planejado. É claro que algumas coisas não que fujam do controle das mãos do Senhor, mas algumas tribulações, né? Ele disse, eu conheço a tua tribulação. Existem tribulações e tribulações, que podemos colocar aqui, poderíamos elencar várias aqui. Ficar mais umas 2 horas. Mas há tribulação, né, para aperfeiçoamento, por exemplo, né, em que Deus vai permitir que passemos para nos aperfeiçoar, para nos moldar segundo o caráter dele, segundo para sermos mais fortes, temos as características de Cristo impresso em nós. Então nós vamos passar por essas situações que são às vezes situações difíceis. Né? Claro, são tribulações, né? Não tem tribulação gostosa. Né? Tudo é ruim, mas ele conhece essa tribulação. Ele sabe o que nós passamos, ele não é pego de surpresa. Então, se você está passando por uma situação difícil, se nós estamos passando por alguma... Fora aquelas que o mundo todo está passando, sim, né, tem aquelas que a gente passa particularmente, né? E que podem ser terríveis, né? Porque só quem passa a situação sabe o que é, né? Na sua particularidade, né? O quanto aquilo é ruim, né? Mas Deus está vendo isso, né? Ele não foi pego de surpresa. Vale a pena você fazer sempre uma reflexão. Eu sei que nem sempre é fácil, eu sei disso, né? Nem sempre é fácil. Por que não é fácil? Porque a gente não quer passar por tribulação, óbvio. Sim. E a gente quer que acabe, a gente quer resolver sempre. Nossa, aconteceu isso, eu quero resolver agora. E há um tempo, sendo essa tribulação permissão do Senhor, ou a outra que você vai falar ainda. Sim. Há um tempo para que as coisas aconteçam. E nesse tempo há propósitos. Por mais difíceis que sejam, a gente não está falando aqui, pra gente é tudo tranquilo. A gente também passa por coisas, né? A gente ora e fala, Senhor, meu Deus, por quê? Até quando, né? Essas orações que a gente faz, que não são só suas, tá? Fiquem tranquilos. Não é só você que ora assim, não, a gente também. Mas há um tempo para que as coisas aconteçam. Não dá, por isso que a gente sofre mais, porque a gente quer resolver, porque o que dói a gente quer tirar na hora. O que incomoda, a gente sabe sapato apertado, que você tá andando na rua? A vontade é que dá de tirar o sapato e sair andando descalço, e não dá. É isso, aquilo que aperta a gente quer tirar na hora. Aquilo que dói, você não quer aguentar a dor, você quer resolver. Mas há um tempo para aquilo. Você precisa chegar na tua casa quando você está com o sapato apertado, você precisa chegar em algum lugar para poder tirar o seu sapato. Você precisa estar no lugar certo. E a tribulação também é assim. Por isso nós temos que ter paciência, porque a paciência produz esperança, né? A esperança produz perseverança. Então veja só, eu tenho que saber, poxa, achar paz no meio da situação, né? Mas veja só, então nós falamos da situação da tribulação permissiva, né? Que Deus permite você passar por aquilo, né? Para te ensinar algo, né? Para te amadurecer. Então, muito do resultado da tribulação vai depender do que nós vamos fazer com aquilo que estamos passando, do nosso posicionamento em frente à situação. Então, se você está passando uma situação de tribulação, saiba, Deus conhece. Essa é uma tribulação, pode ser uma tribulação que Deus está permitindo,
Deus, na Bíblia, está cheio de situações onde Deus enviou o povo para o deserto, para que eles pudessem passar por um período, e seria um período de tribulação. Por exemplo, Israel passou 40 anos no deserto, né? E nesses 40 anos muita coisa aconteceu. Deus amadureceu Moisés, Deus amadureceu Josué, né? Só uma coisa aí dentro, e vale lembrar que aí a gente olha para as nossas tribulações e fala, mas eu não merecia isso. E isso é uma frase, gente, algo que passa no nosso coração, que não tem nada a ver com Deus. Porque Jesus não merecia o que ele sofreu, né? Jesus não merecia. E por mais que você e eu, né, em algum momento a gente pense, mas eu não mereço, será? E até que se não merece, mas Jesus também sofreu. Então não é questão de que você merece ou não sofrer aquilo. Deus não está aqui, Deus não é um Deus castigador, né? Ele não é um Deus que tem prazer em te castigar, em te maltratar. Não tem nada a ver com merecimento. Da mesma forma que a graça também não tem nada a ver com merecimento. Porque do mesmo jeito que você não merece algumas tribulações, algumas a gente merece, né? Que a gente caça. Que é exatamente isso que eu... Essa é a próxima, que eu sei que você vai falar. Mas a graça também, ela não merece, você não merece. É merecido, né? Eu não de mereço. graça. Então, se a gente fosse colocar numa balança, o que pesa mais, né? Então, uma coisa que o Senhor vem falando muito no meu coração, né? Eu sempre falo isso, eu compartilho, porque e fica aí uma dica, fica aí assim, um compartilhamento de alguém que também sofre, já sofreu, né? E também pode falar. O que eu sempre falo, a gente sempre comenta isso, sempre falo com você, o que nós vamos fazer com aquilo que nós enfrentamos? Com a tribulação que nós passamos? Qual vai ser o nosso posicionamento? Você vai morrer nessa tribulação? Ou você vai fazer aquilo para qual eu creio que Deus permitiu que você passe por isso? Você vai edificar outras pessoas. Então o Senhor vem falando comigo isso. Você precisa edificar outros através daquilo que eu permiti passar. Através daquilo que eu vim te amadurecendo. Isso é importante. Então não morra. Não se permita ser assim, drenado, sua força drenada por Satanás. Não morra, porque o Senhor quer que você seja uma bênção na vida de outros. E é tão maravilhoso quando a gente consegue passar a dor, quando a gente consegue passar a tribulação, quando a gente consegue avançar. Porque isso, sabe o que acontece? Quando isso se realiza, quando a gente passa essa etapa, é como se viesse sobre nós uma autoridade. É como se viesse sobre nós uma autoridade espiritual para ensinar, para compartilhar. E até para guerrear espiritualmente. Exato. O inferno já não tem mais... Eu já passei por isso. O inferno não tem mais poder de acusação, de peso. Fala assim, eu venci, né? E aí o inferno não tem mais... Puxa, essa não deu, né? Ele conseguiu passar, ela foi forte. E tem coisa melhor do que você poder ajudar o amigo, sabe? Ajudar o irmão e dizer, olha, eu tô aqui com você. E parece sabe? um negócio, né? Quando a gente passa por uma situação, parece que a nossa... Todo mundo tá com o mesmo problema e vem procurar quem? Você. Aí você fala, mas eu não tô conseguindo nem resolver o meu, não é? Eu não consigo nem resolver o meu, não tô aguentando nem as minhas tribulações. Mas aí que tá. É a história de Jó, né? A sorte de Jó foi restaurada enquanto ele orava pelos seus amigos. Tá bom, depois, né? Eu acredito que sim, né? Dá um jeito, né? Acho que dá. Então, isso é maravilhoso. Então, Deus tem falado muito comigo isso. E eu quero compartilhar com você que está aí. Deixe Deus usar a sua tribulação para curar a tua vida, para amadurecer a tua vida e para curar e amadurecer outras pessoas que irão precisar de você. Então, descanse. Essa é a tribulação permissiva. De repente, você passa, Deus permitiu. Tem outra que também não vamos nos alongar muito, mas é aquela que nós nos colocamos. Tem tribulação que não tem nada a ver com Deus. Tem tribulação que a gente se coloca na tribulação. A gente se põe no problema. Muitas vezes Deus já avisou. Deus já vem falando, olha, não faça isso. Olha, não compre assim. Olha, não faça esse negócio. Não faça esse negócio. Não entre nessa sociedade. Né? Não tenha amizade com essa pessoa ou com aquela. O que mais? Não se envolva com essa pessoa nesse relacionamento. Né? Tem muitas coisas, né, gente, que a gente... Se coloca. A gente se coloca quando vê dívidas, por exemplo. Esse livro é da minha dívida. Acho que Deus olha para lá, para nós assim,
Fala, quem mandou você usar o limite todo o seu cartão de crédito, sendo que se o seu salário não cobre nem 5%? É Deus, gente. Não foi Deus, né? Então a gente às vezes age levianamente e aí fica buscando no Senhor. O Senhor nos tira, o Senhor nos livra? Sim, porque Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de misericórdia. É igual a gente, quando o nosso filho apronta, a gente briga, mas vai lá e resolve o problema do filho, né? Ai, deu problema na escola, você vai lá, resolve na escola, mas chega em casa e você dá uma bronca na criança. Porque é um pai de amor, mas a gente se coloca no meio dos negócios. Eu vou avançar aqui. Vamos. Então, o Senhor sabe, Ele conhece a tua tribulação, né? E depois Ele continua aqui, né? Hoje está uma disputa de quem fala mais. Hoje não deixa eu falar, gente, ó. É que geralmente ela fala muito, né? Então hoje eu tô... Tá empolgado. É porque ele acordou 4h30 da manhã, aqui em casa. Já tô ligado, já desde as 4h30. As crianças acordam assim, né? Um horário super normal. E aí, o Senhor continua dizendo no versículo 9: conheça a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Veja só, o Senhor está dizendo: eu sei que vocês são pobres, mas vocês são ricos. Ou seja, eu conheço a condição que você se encontra. Porque eu sou o... Deixa eu falar. Hoje ele não tá... Porque eu sou... Eu sou o primeiro e o último, vai. Esqueci o que eu falar. Vai. Eu falei pobre, rico, não? Eu esqueci. Então tá. E ele conhece a nossa condição. Sabe aonde nós nos encontramos. Né? Muitas vezes o nosso olhar... Então vai. Não, pode Tá falar. bom. Muitas vezes o nosso olhar... ele é um olhar da situação, ele é um olhar muitas vezes até natural, vamos dizer assim, natural, do que nós somos, aonde nós estamos, o que nós podemos fazer. E Deus está dizendo: eu sei disso, eu sei tudo isso, eu sei que você, vamos colocar pobre, vamos colocar como fraco, né? Vamos aqui, eu sei que você tem dificuldades, agora, né? Tem condições para enfrentar, mas eu não quero que você olhe com esses olhos. Porque você é rico. Na verdade, muitas vezes nós achamos que não conseguimos. Sim. Achamos natural, né? dessa questão do ser pobre. O que aconteceu? Achamos que não conseguimos passar. Sabe aquela situação que você fala assim: agora eu não sobrevivo. Dessa eu não passo. Se isso acontecer comigo, eu não suporto. Aí, sabe o que Deus está falando para você essa manhã? Eu conheço as suas fraquezas, eu conheço a sua angústia, a tua pobreza. Eu conheço que faltam recursos financeiros, espirituais, emocionais na tua vida, mas você é rico. Sabe por quê? Porque a gente volta lá no primeiro versículo. Quando a gente entrega a nossa vida nas mãos do Senhor, tudo o que nós precisamos não está em nós, está nele. Por isso que o Senhor fala: eu tô vendo, você é pobre, tá com dificuldade aí e tudo, mas você é rico. Eu estou com você. Eu vou trazer a provisão, seja qual for. Quando a gente fala de provisão, nossa mente vai lá para o financeiro, para o material, mas a provisão emocional. Aí, sabe aquele momento que você fala: nossa, não sei como eu consegui isso passar, fui forte aqui? Não é você que é forte, é a força do Senhor em você. Então você está passando por uma situação, tribulação, pobreza, angústia, necessidade. Deus está falando para você essa manhã: eu sei que você é isso, é real, eu sei que você está sofrendo, eu sei que que falta coisas para você, mas você é rico. Porque estamos no Senhor, então nós temos tudo o que precisamos para passar. É a condição natural com a condição espiritual. Então o Senhor está dizendo aqui: olha, conheço a tua pobreza. Ou seja, natural, condição natural. Eu sei, mas eu quero, só concluindo aqui o raciocínio, eu quero colocar sobre você uma visão que não tem nada de natural. Uma visão que vai chocar, que vai se chocar com a sua visão natural do que você é e daquilo que Deus diz que você é. É exatamente isso. Dizendo: olha, eu não olho como um homem vê. Eu não tenho a tua visão, porque eu não sou natural. Deus não é natural. Então ele está dizendo: por mais que eu conheça as tuas obras, a tua fraqueza, né? As tuas obras, eu conheço tudo. Por mais que eu sei o que você está passando, sei que você é pobre,
né? Sei que você tem Sabe, dificuldades. Senhor. Né? Meu Deus. Sabe. Conheço a tua conta bancária, Oh, né? Senhor, Conheço a sua tristeza, conheço a sua depressão, conheço as suas que estão fazendo com inimizades, você. né? O que estão fazendo com você, as suas injustiças. Sei tudo isso. Mas eu quero colocar sobre a tua vida a visão que eu tenho de você. De que não é natural. De que você pode estar nessa condição. Mas você não é isso. O que eu tenho sobre, o que eu enxergo de você é que você é rico. Porque essa riqueza, ela provém de Deus. Quem pode enriquecer? O recurso que precisamos vem do Senhor. Né? Da onde vem? Vem de Deus. Todo recurso, seja financeiro, para a alma, né? E para qualquer nível e situação da nossa vida, essa prosperidade, essa riqueza, esse recurso espiritual só pode vir de Deus. E ontem... E essa riqueza, ela vai nos acrescentar, né? Ela vai nos permitir que a gente comece a olhar para a gente e ver que nós não somos tão pobres assim. Que a gente não precisa e a gente pode ter um olhar diferente para a nossa vida e para a nossa condição. Eu estava conversando com uma pessoa ontem sobre situações de trabalho, financeiro, e que vai ser, tem trabalho, não tem trabalho, como vai ser. E depois, agora meditando sobre essa palavra, quando nós temos realmente a nossa vida no Senhor, a gente não se desespera pelo recurso, né? A gente não se desespera. Daqui, eu vou ler o versículo 10, tá? Já vamos seguir, já vou usar esse exemplo. Versículo 10 diz assim: não tenha medo, vou ler na minha, se ler na sua. Tá. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Não temas as coisas que tens de sofrer. E aí, olha só, quando nós estamos realmente com o nosso espírito ligado no Senhor, quando nós entregamos a nossa vida, sabemos que Ele sabe de tudo, que Ele está vendo, por mais que eu sei que eu possa sofrer por algumas coisas, vamos usar o exemplo de trabalho. Se eu fico sem trabalho, eu fico sem dinheiro, se eu fico sem dinheiro, eu não pago as contas, eu fico com dificuldade para comprar comida para minha casa. Aí eu já não consigo dormir, aí eu já não... Mas se eu tenho o Senhor, se eu sei, eu não me desespero com isso. Isso não vai roubar a minha alegria. E ontem a gente conversava, eu e essa pessoa, e vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer primeiro. Porque, gente, a gente não tem como ficar, a gente não deve sofrer antes do sofrimento. Aqui, ó, não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Não fique sofrendo antes. Que vamos sofrer situações, consequências, momentos? Sim, né? Mas a gente não pode perder a nossa vida nisso. A gente não pode perder a nossa alegria, a gente não pode perder o nosso amor ao Senhor. Em alguns salmos de Davi, eu não vou ler nenhum... Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, Salmo 120, por exemplo, porque em vários salmos Davi escreve isso. No Salmo 120 ele começa: eu clamo pelo Senhor na minha angústia e Ele me responde. E um outro salmo fala: eu amo ao Senhor porque Ele me ouve. E em vários momentos Davi fala: eu sei que o Senhor me ouve. Na minha angústia clamei ao Senhor. Elevo meus olhos para o monte porque é de lá que me vem o socorro. Gente, nós precisamos aprender com a palavra e colocar em prática. Porque eu sei que você sabe. Eu sei que tudo isso aqui você já sabe. Não é uma novidade na tua vida. Não tem nenhuma novidade nisso. Mas o que talvez falte para mim e para você é colocar em prática no nosso dia a dia. Porque são os detalhes da nossa vida que nos perdemos. E isso vai fazer a maior diferença. Quando a gente consegue, até um pouco do que eu falei no domingo, você consegue ter essa coerência, né? Quando a gente consegue ser coerente com a palavra, com aquilo que a gente crê, é muito mais fácil. A gente consegue realmente descansar. A gente não teme mais o que vai acontecer. Esse nível, dá para chegar lá? Dá para chegar. Claro que dá, porque a palavra ela é verdadeira. Mas quando eu consigo chegar lá? Eu consigo chegar lá quando eu realmente entendo esses processos que nós falamos aqui. Então eu consigo... não é assim, não é utópico isso, né? Não estou dizendo que nós não vamos mais nos preocupar, nós não vamos temer nada. Não.
Eu estou dizendo que essas coisas não poderão tomar a nossa vida. Porque quando essas coisas tomam a nossa vida, é aí onde nós vemos os desdobramentos das tribulações. Né? Aí a gente fica ruim na saúde, a gente não descansa mais, as consequências. Por quê? Porque somos humanos, claro, mas a nossa luta é essa, é de sempre lembrar de quem nós servimos, né? Do que Deus é e de que nós não precisamos agora andar em desespero, porque o Senhor a gente já falou muito sobre isso, você já ouviu muito sobre isso. Hoje realmente é mais o Senhor te alertando, né? Porque Ele conhece cada um de nós e sabe por que nós precisamos ouvir algumas coisas em alguns momentos. Então, às vezes, a gente até brinca com ela, às vezes a gente prega algumas coisas, ministra algumas coisas que já ministramos, mas a gente não sabe porque o Senhor leva a fazer isso, porque a gente precisa, tem coisa que a gente precisa ouvir ali, a gente já ouviu, mas a gente precisa ouvir novamente. É para nós, muitas Para vezes, nós, né? sim, começa em nós. O alimento é para nós aqui. A gente também precisa colocar em prática e lembrar todos os dias. Então, olha, não tema o que você está passando. O Senhor estava dizendo isso para... Olha, vocês não devem temer as coisas que vocês podem sofrer. Mas aí, olha só o que eles iam sofrer. Olha isso, olha, gente. Olha o tipo de sofrimento. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguições. Aqui na minha versão está durante 10 dias, na sua não tem dias, né? Tem, no final tem. É para serem expostos à prova e tereis tribulação de 10 dias. Gente, pensa Jesus falando para vocês. Falou, olha, o Alexandre... Misericórdia, né? Misericórdia, a gente não quer não, Alexandre, ó. Não tenha medo do que você vai sofrer, mas o diabo, ele vai te perseguir e vai te colocar na prisão e você fica firme. Gente, quem quer ouvir isso? Eu não quero. E às vezes a gente não se lembra disso, de que uma outro tipo de perseguição também é aquela entra lá na permissiva de Deus, numa tribulação espiritual para minar a tua vida, para acabar com porque o que aconteceu aqui? O diabo queria acabar com os propósitos de Deus na vida da igreja, daqueles que faziam parte da igreja de Esmirna, alguns deles. Para quê? Para minar, para acabar, para que o evangelho não fosse propagado. Então, veja só, outra coisa, a gente não pode esquecer disso. O diabo quer minar a minha e a tua força, né, para nos provar. Ele vai nos colocar à prova também. Deixa eu ver se o que ele diz aí, se ele realmente é fiel, né? Se ele realmente vai ser coerente, se ele realmente vai conseguir permanecer firme. Então, porque a sequência é essa, depois que ele fala, olha, isso vai acontecer. Então, alguns de vocês, como Jesus disse para Pedro, Satanás quis peneirar a sua vida. Então você fique vigilante. Né? Mas eu intercedi. Ele falou, eu intercedi. E por isso você não foi peneirado. Mas Jesus quis dar uma alerta para Pedro. Pedro, o diabo tá aí, não se sinta não, porque o diabo está aí. E olha que ele andava com Jesus. Era nós andamos também. Só que era ali presente. Né? Era de corpo, alma e espírito. Né? O físico estava ali. Então, irmãos, a gente precisa lembrar disso. Nós somos seres espirituais. Né? Carnais e espirituais. Mas o diabo vai querer peneirar a nossa vida para acabar com aquilo que a gente pode realizar para o Senhor. E aqui é muito mais espiritual, né? Porque as coisas que acontecem muitas vezes não são nem tão grandes, mas tem uma força gigantesca na nossa vida espiritual. E a gente costuma falar isso. A primeira coisa que as pessoas abrem mão é da vida espiritual e ministerial. Quando tem algum problema é lá no dedinho do pé, não. Porque Deus fez isso, não vou dar. Dá um tempo. Então, por quê? É isso que Satanás quer. Ele quer nos afastar da serventia, daquilo que o Senhor faz através da nossa vida. E nós precisamos ficar alertas. E aí, quando Jesus fala, fiquem, não sofram, não tenham medo do que vai acontecer, porque o diabo vai colocar vocês à prova. Tem uma promessa aí. Seja fiel até a morte, mas seja fiel até a morte. E eu lhe darei a coroa da vida. É o que nós estamos aqui. Nós estamos correndo para essa coroa, uma coroa incorruptível. Né? A coroa, a vida eterna. É para isso que estamos sobrevivendo e lutando todos os dias. Essa era a promessa dali.
O Senhor disse, olha, se vocês forem fiéis, vocês vão herdar algo que ninguém poderia entregar se não fosse o próprio Cristo. Não há maior herança que a vida eterna. Então, nós precisamos permanecer firmes, irmãos, ser fiéis. Seja fiel, fiel até a morte. Fiel, aqui no caso era era uma morte física, né? Mas vamos ser fiéis até, vamos matar a nossa carne, sabe? Então, cabe o contexto aqui. Fiéis até a morte, até que eu faça morrer toda a minha humanidade, sabe? Eu não vou abrir mão, eu não vou deixar que a tribulação me vença, eu não vou deixar que as minhas circunstâncias internas me vençam, não, eu vou ser fiel, eu vou realmente matar a minha carne, porque eu sei qual a promessa que me aguarda. Então, a promessa que aguarda a minha, a tua vida, aqueles que entregam a vida a Jesus, é a vida eterna. Então, nós não... Tem coisa melhor de saber que você, fechando os olhos aqui, não acabou. A vida continua. E aí, o melhor está por vir. Né? Tem até canções assim. Por que está por vir? Porque é o céu, é a eternidade. Nós temos que ter essa certeza. Aqueles que entregam a vida ao Senhor estão no caminho da salvação, estão buscando a salvação diária. A conversão é diária. Estão buscando ser mais parecidos com Cristo dia após dia. Vão herdar a coroa. Por isso ele está dizendo aqui, ser fiel até a morte. Seja fiel, não abra mão um segundo daquilo que o Senhor tem plantado no teu coração. Porque muitas vezes a tribulação vai ter a característica, e a maioria das vezes, né, como você acabou de dizer, né, amor? Vai querer minar a nossa esperança e aquilo que o Senhor vem nos ensinando. Vai querer nos fazer nos perdermos nas tribulações. E para que a gente rompa com o Senhor. Para que a gente rompa esse relacionamento de fidelidade. E aí não acredite mais em nada. E aí a fé já não... perdão. A fé já não é a mesma. E eu começo então a desistir. A questionar o Senhor. A questionar o Senhor, a questionar o porquê das coisas. Né? Então seja fiel até a morte. Seja fiel até o fim. Que nós temos a promessa do Senhor para nós. Versículo 11. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá na segunda morte, que é a vida eterna, né? Agora, por que é uma coisa importante que a gente não falou muito. Por que coloca aqui quem tem ouvidos ouça? Ué, mas todo mundo tem ouvido. Não é uma coisa importante isso. Parece ter uma coisa assim meio... Quem tem ouvido? Todo mundo tem ouvido. Muita gente tem ouvido, mas não ouve. Muita gente tem... surdos espiritualmente, né? Tem escutado a palavra. Tem escutado a voz de Jesus, mas não tem ouvido. Realmente é uma surdez espiritual. Né? Que estão recebendo, estão ouvindo, mas não estão recebendo. Assim, eu ouço, mas não pratico. Eu ouço, mas eu acho que não é para mim. Eu ouço, mas acho que não é bem assim. Eu ouço e tenho os meus porquês. Eu tenho os meus achismos, né? E aí eu não ouço espiritualmente. Então ele está dizendo aqui, quem tem ouvidos, esse ouvido é espiritual. São coisas, por isso que a Bíblia, irmãos, amigos, irmãs, ela é espiritual. Quem disser na Bíblia? Quem disser na Bíblia é aquele que diz, que conhece, que consegue discernir espiritualmente as coisas, que tem relacionamento com Cristo. Porque quando um leigo lê a Bíblia, quem já nunca... eu já ouvi a pessoa dizendo, eu não entendo nada. Para mim é um livro que é tão controverso. Para mim é um livro que é tão estranho. Claro, né? Teologicamente se compreende a escritura, né, num estudo Sim, contextual, histórico. mas falando espiritualmente, né? Digo, a possibilidade de compreensão, como muitos Sim, ateus conhecem como muito livro, a palavra. sim, né? Mas a revelação dela é só através do De Espírito. quem tem ouvidos ouça. É como Jesus disse, Jesus falou várias vezes para os fariseus. Né? Vocês não compreendem. Porque eles não compreendiam espiritualmente as coisas. Eles não entendiam o que o Senhor estava dizendo. Por quê? Porque os ouvidos eram ouvidos surdos para aquilo que o Senhor Jesus estava dizendo. Então que hoje o Espírito de Deus possa abrir os nossos ouvidos para que a gente entenda tudo que nós falamos aqui. Que Ele é o primeiro e último, que Ele conhece a nossa tribulação, que nós não somos pobres, mas ricos, e que
nós vamos passar por tribulações, sim, né? Mas se formos fiéis até a morte, nós vamos ganhar e vamos receber o maior prêmio, que é a coroa da vida. E a gente não está ministrando uma vida utópica, né? Não. Não é pra gente passar por cima das nossas dores e fingir que não está acontecendo nada, porque também há um extremo. Às vezes é uma alegria, e não é real, né? A gente não está dizendo isso. Não é viver uma vida fantasiosa sem enxergar o que está acontecendo, não. É saber da real condição, é saber sim, ter aquele momento sim, eu sofro por isso, eu estou passando por essa situação, mas descansando no Senhor, sabendo que Ele está conosco, sabendo que Ele sabe todas as nossas dores, que nele somos ricos, temos a provisão necessária. Não é passar, não é ignorar, né? Porque às vezes a gente, parece que as pessoas, quem ouve pode pensar, mas então quer dizer que a gente tem que viver num mundo de Bob? Tem que viver numa fantasia, num conto de fadas? Não, a gente vai chorar, a gente vai se prostrar muitas vezes, mas a gente não pode deixar com que isso tome conta da nossa vida. O momento do sofrimento faz parte do amadurecimento. Então, não pula etapas. Eu até estava pensando sobre isso ontem, né? O senhor estava falando comigo, estava orando, e falando que o momento do luto da tristeza, né? Da nossa dificuldade, no momento da tribulação, nós não podemos pular isso. Chore, não tem problema, você pode chorar, né? Mas você saiba que pela manhã, né, as misericórdias do Senhor se renovarão sobre você. Então, pela manhã é o quê? No outro dia, nos dias que virão, haverá esperança, haverá consolo e haverá refrigério. Mas os homens de Deus choram. Davi chorou, Jesus chorou, Elias chorou. Né? Quem mais? Tantos homens que choraram e sentiram a dor. É natural. Então, não pule, porque isso é ruim também. Quando a gente mascarar o sentimento, né? É ruim, porque você pode mascarar agora. Mas lá na frente, alguma coisa não vai dar certo. Você vai se dar, de repente, com uma outra tribulação, né? E com a mesma, e pode ser que você não suporte. Não dá para tapar sol com peneira, né? Tem que chorar? Então eu vou chorar agora. É o momento de chorar? Eu vou chorar. Né? Mas eu sei que o Senhor vai me renovar. Então que essa palavra... O choro no Senhor, né? A gente Exato. Aonde chorar? É o choro da esperança. É os pés do Senhor. É onde você está sofrendo. Não adianta, às vezes, você querer consolo de alguém que não tem como te dar. É só o Senhor que conhece. Então chora. Quer chorar? Vai aos pés do Senhor, vai no altar, né? Ora, como Ana fez, ela Ana, né? Que ela queria um filho, o marido dela, por melhor que ele fosse, ele não entendia aquilo. Ele fala, mas eu não sou bom para você, eu faço tudo para você, eu sou melhor do que 10 filhos. Mas ele não entendia a necessidade dela. Onde é que ela foi chorar? No altar. Ela foi chorar nos pés do Senhor. Então é onde nós precisamos derramar a nossa angústia, é lá, é nos pés do Senhor, é lá no seu chuveiro, é lá quando a igreja estiver aberta, vai lá no altar, se derrama, é no teu quarto fechado, né? Claro que o Senhor coloca pessoas para nos ajudar, mas tem momento que ninguém ajuda, gente. Tem momento que não é pastor, não é amigo, não é vizinho, não é? Tem coisa que é só o Senhor que entende a nossa dor. Que aí eu vou chorar para ele vai falar, tá chorando por isso? Ou eu vou chorar pra ele e vai falar assim, pronto, agora eu vou chorar junto, porque não sei nem eu sei o que falar. Não sei o que fazer. Então, há momentos e momentos. Tem momentos que pessoas serão fundamentais, mas tem momentos que é você e o Senhor. E Ele está de ouvidos assim atentos. Bom, nós vamos orar, né, por isso. Você pode comentar aqui, você pode compartilhar essa mensagem, né, se você foi abençoado por isso. Nós vamos orar, depois vamos ler gostamos de ler os comentários, né, então você pode comentar realmente, porque os comentários também edificam, né? E isso é bênção na vida um do outro. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por mais este momento tão maravilhoso. Como é bom poder ouvir a tua voz, como é bom estar atento àquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Pai, se nós estamos com dificuldades, o Senhor conhece. A tua palavra diz que o Senhor conhece a tribulação. E de quem nós podemos esconder? Nós não podemos nos esconder, podemos esconder das pessoas, podemos esconder
Mas do Senhor não há como. E nós somos gratos por isso, porque o Senhor conhece a nossa vida por inteiro. Por isso nós queremos entregar nas tuas mãos. E nós oramos, Senhor, por aqueles que estão assistindo neste momento, por cada homem, mulher, adolescente, cada pessoa que está vendo, Senhor, esse vídeo, que possa ser alcançada com o teu poder. Poder transformador, poder, Senhor, de dar, renovar a vida, de trazer alegria de volta. Por isso, Senhor, cada um que está sofrendo neste momento, eu te peço que o Senhor possa renovar a esperança. Que eles possam ter a certeza de que, mesmo na nossa pobreza, lembrarmos que somos ricos, porque o Senhor está conosco. Aqueles que não te conhecem, que possam te receber como Jesus. Aqueles que estão longe, possam, Senhor, voltar. E que o Senhor possa continuar derramando sobre nós a tua bênção e a tua graça. Nós te agradecemos por todas as coisas, te agradecemos pelo teu poder que nos restaura, que nos traz paz e que nos faz viver uma vida abundante. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. Gente, foi mais um Café Glória com a Palavra, Deus. né? Então, toda segunda, quarta e sexta estamos aqui com uma palavra do Senhor para nós.